Muito bem, e o Vasco enfrenta amanhã o Cruzeiro em São Januário pelo Brasileirão. Jogo difícil contra o atual vice-líder do campeonato. Vamos, Vascão! Mas o Cruz Maltino quer continuar no caminho da vitória para se distanciar ainda mais aí da zona de rebaixamento. Aliás, o Pedroso não tá nem falando mais esse negócio de zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento? Ele não tá mais. É rumo ao quê, Pedroso? Rumo a Libertadores. 6 partidas sem Tá rindo de quê, perder. Menino? Nada, Um mês nada. sem perder que ele tá. Por isso que ele tá assim. É a maior invencibilidade na temporada desde o início do Campeonato Brasileiro e a melhor fase sob o comando do Diniz, hein, Pedrosa? Deixa eu ver aqui até, porque eu sei que são 5 pontos da zona de classificação do Z4, né? Não zona de classificação, são 5 pontos. Na zona do rebaixamento, Exato. né? Aí você olha para aqui o G8, são 4 pontos. Não, é G8 ou G6? G8. Daqui a pouco a gente vai ter a abertura das vagas, por conta das competições. Aí vamos dizer que o Vasco possa pegar um G8 ou possa pegar um G7. O Vasco hoje está mais próximo do Fluminense, que é o 8º colocado, do que de fato do Vitória. Sim. Então tem que pensar em quê? E assim, eu digo isso não só pela pontuação. Eu acho que o Vasco está encontrando um caminho de consistência dentro da temporada. Vai pegar um Cruzeiro que é bem mais difícil do que o Bahia. Amanhã vai ser um jogo dificílimo, talvez o pior jogo que o Vasco possa pegar, porque o Cruzeiro é especialista em contra-ataque, em transição, especialista em jogar sem a bola, e o Vasco gosta de jogar com a bola, e é vulnerável muitas vezes defensivamente justamente nessa transição. Dito isso, a gente está falando aqui de um time que voltou a ter um zagueiro consistente, que é o Carlos Cuesta. O Robert Renan provavelmente vai voltar para a partida da manhã, então a gente vai ter novamente essa dupla de zaga que, pelo menos naqueles minutos iniciais contra o Flamengo, foi muito bem. O Ryan volta também, é uma excelente notícia. E é um Vasco que vai jogar ao lado da sua torcida em São Januário, que vai estar lotando São Januário. Ingressos com certeza vão estar esgotados. E o Gigante da Colina deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e na esquerda o Pumita Rodrigues. O Lucas Piton ainda não volta para esse jogo. Na posição de volante o Barros, que tem jogado muito, o Hugo Moura. Um pouco mais à frente, Ryan, Coutinho, Nuno e o Verratti. O Carlos Andrés Gomes volta para o banco, volta para ser mais uma opção. E cada vez mais o banco do Vasco também vai ficando recheado, digamos assim, de opções que podem ajudar no segundo tempo quando entrar. Então, repito, é o melhor momento do Vasco na temporada, por ter se classificado contra o Botafogo, que dá um moral absurdo, e também por ter mantido essa consistência dentro do Brasileirão. Empatado com o Flamengo, já não perde em alguns jogos, já conseguiu também vencer o Bahia, que é um time que está lá em cima, e agora vai ter um grande desafio contra o Cruzeiro dentro de casa. Repito, para mim, muito difícil, não coloco vitória certa nesse jogo, nada disso, muito pelo contrário. Mas vai ser difícil pro Cruzeiro também. Não vai ser difícil só pro Vasco, não. É verdade. Qual o time? Ele já falou o provável time do Vasco, o Ryan de volta, né? Isso aí. Tudo certo e Ó, a Golcase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do Gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também.
utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO. Tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Eu acho que o Vasco tá encontrando a consistência, coisa que você não via na temporada. Você não via equilíbrio no time do Vasco. Se a sequência do Vasco era Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, ou no caso Flamengo anteriormente, um empate e uma vitória. 4 pontos em 6 disputados. Isso pro torcedor vascaíno, eu vou dizer ali, pré-Copa, era inimaginável. Inimaginável. Um time que perdeu ponto, inclusive, pro Ceará, dentro de casa. Então, a inconsistência fazia parte desse time. E o Vasco já tá a 6 partidas sem perder. O Vasco tá conseguindo encontrar, nesse momento, um equilíbrio de time. Você falou do Carlos, com toda a razão, mas de verdade, eu acho que o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles têm tudo para formar uma dupla de zaga muito boa com a camisa do Vasco da Gama. A chegada do Barros é o ponto de equilíbrio desse time. Eu critico muito o Hugo aqui, mas o Hugo cresceu com o Barros, porque ele agora tem divisão de responsabilidade na marcação. Então, o crescimento individual de alguns jogadores, ele é totalmente em torno do que é o coletivo. O Coutinho também. O Coutinho com o Nuno Moreira. O Coutinho, obviamente, é um fruto do coletivo. A gente sempre falou isso aqui. O Coutinho estava devendo? Tava. Mas e o entorno dele? O entorno dele faz com que o Coutinho pudesse jogar? Não fazia. Quem chegou lá no início do ano e ajudou foi o Nuno Moreira. Aí tinha um Piton também que ajudava muito ali. Hoje o Coutinho tem outras peças ao redor dele que também conseguem participar. Então, falando sobre seleção brasileira, a minha opinião é simples. Talento é indiscutível. Ele tem e muito para estar lá. Agora, fisicamente, ele ainda precisa ter uma consistência maior. Se o Coutinho repetir a atuação que ele teve ontem, a atuação que ele teve contra o Santos, que ele teve contra o São Paulo, que ele teve contra o Botafogo, como ele vem fazendo, são 5 partidas e 5 participações em gols seguidas, se você contar a falta que ele bateu contra o Botafogo e o Nuno pegou no rebote. Então, é um jogador que tem feito uma temporada muito boa dentro do Brasil, ele é ótimo jogador pro Vasco, ele é top na posição dele no Brasil. Se ele encontrar a consistência física, ele se credencia para a seleção brasileira. Só que isso ainda não aconteceu. Sim. A gente precisa esperar o Coutinho repetir mais bons jogos assim. Mas será que ele vai conseguir? Pela Ele idade, tem conseguido. por tudo. O ponto é o seguinte, ele só consegue jogar 70 a 75 minutos. Eu brinquei aqui, Pedrosa, mas eu falo muito sério isso. O Coutinho hoje está na frente do Neymar para ser convocado para a seleção brasileira. Quem pede o Neymar tem que pedir o Coutinho Isso é hoje. fato. Porque, assim, tecnicamente, óbvio, Neymar, a gente está falando de um jogador que é acima do Coutinho, a gente sabe disso. Tecnicamente falando, o Neymar está muito acima. Só que o Coutinho, ele consegue entregar aquilo que o Neymar também entrega. E hoje, na fila ali para ser convocado, quem está na frente? O Coutinho na minha tá jogando, concepção, Vene. o Coutinho, exatamente. Ele tem o dobro de que vem jogos do Neymar. performando. E o Neymar se machucou de novo, né? Tá fora de novo. O Coutinho tem o dobro de jogos do Neymar esse ano. O dobro. Então, assim, o ponto principal é, ele tem que estar no radar da seleção brasileira, com a bola que ele tá jogando, acho que ele tem que estar no radar. Mas ele tem que ser convocado? Não. Eu não vou ser 8,80. Eu acho que ele tem que continuar a consistência dele, porque futebol ele tem. Um jogador que foi o melhor jogador do Brasil numa Copa do Mundo, como foi em 2018, ele tem que ser considerado.